Olá, boa noite mais uma vez. É uma honra e satisfação estar apresentando o 7º Fórum Online de Ufologia e Espiritualidade do Piauí. Hoje à noite nós temos aqui o nosso convidado, Geraldo Lemos Neto, com o tema Vivências Ufológicas com Chico Xavier. Vai ser fantástico a apresentação dele, realmente vai ser muito bom. Mas antes de começarmos com a palestra do Geraldo Lemos, gostaríamos de pedir a todos, na medida do possível, fazermos uma doação de meia cesta, uma cesta básica, 3, o que for possível para ajudar os nossos irmãos carentes lá no interior do Piauí e do Maranhão. Então, no final da palestra do Geraldo, nós já estaremos abrindo para perguntas e respostas, ok? Então, deixe suas perguntas, anote aí, coloque lá no chat, que a gente vai responder na medida do possível, ok? Com vocês aqui hoje à noite, vamos dar boas-vindas aqui ao nosso querido Geraldo Lemos. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Alex. Uma alegria estar com vocês. Um belo trabalho que vocês desempenham aí na difusão das notícias da ufologia e também na caridade. Obrigado. Bom, vamos lá ao seu tema de hoje à noite, né? Você tem uma apresentação que trouxe aí para a gente, né? Isso. Nosso tema são as vivências de Chico Xavier, não é? As vivências ufológicas de Chico Xavier. Isso, correto. Então nós vamos... Deixa eu primeiro compartilhar aqui a tela e aí a gente começa. Só um momento para ajustar aqui. Eu vou sair e vou deixar você... Vou ficar aqui nos bastidores. Só um momento. Tá bem. Vocês estão vendo a tela? Sim, estamos vendo, está maravilhosa. Então, tá bem. Então, em nome da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, do Grupo Espírita Saber Amar, da TV Saber Espiritismo no YouTube e da Vinha de Luz Editora, que vamos trazer essas notícias acerca das vivências ufológicas de Chico Xavier. Todos nós vamos nos lembrar da palavra de Jesus quando anotada pelo apóstolo João no capítulo 14, versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas, não é isso? E Jesus já nos preparava para esse conhecimento. Com a codificação do Espiritismo em Allan Kardec, no século XIX da França, tivemos notícia, então, dos espíritos superiores, a realidade da pluralidade dos mundos habitados. Então, a Terra não é a única humanidade do universo, está longe de ser isto, e a partir daí a doutrina espírita coloca a pluralidade dos mundos habitados como um dos seus princípios básicos. E aí vamos ver no século XX a obra incrível, inigualável de Francisco Cândido Xavier, o médium mineiro, nascido em 2 de abril de 1910 na cidade de Pedro Leopoldo, e que viveu até 30 de junho de 2002, justamente 92 anos de existência, 75 dos quais, a partir de 1927, ele vai se dedicar à mediunidade espírita cristã. E através das suas mãos, até hoje, já foram publicados 534 livros da sua mediunidade psicográfica, psicofônica, intuitiva, de clarividência, de clareaudiência e também em livros de entrevistas e respostas. Nestes livros aqui que eu selecionei para hoje, nós vamos ter notícia, então, de civilizações extraterrestres. A começar pelo livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, o livro Consolador de Emmanuel, também Justiça Divina de Emmanuel, o livro Renúncia, também de Emmanuel, de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos, da mãe de Chico Xavier, Cartas de uma Morta, que foi o primeiro livro que ele recebeu pela psicografia, e o livro de entrevistas que eu e a doutora Marlene publicamos em 2011, não será em 2012. No livro de 1935, publicado, é o primeiro livro da publicação
da sua mãe, na realidade é o primeiro que ele recebeu de psicografia, mas foi o segundo que foi publicado na cronologia dos seus livros, nós vamos ver relatos muito interessantes da sua mãe visitando outros planetas. Esse livro foi publicado, como eu disse, em 1935. Nele, nós vamos saber, por exemplo, que há mundos de todas as espécies diversificados em sua natureza. Mundos de dor, de ventura, de aprendizado, de luta, de regeneração. Todas essas distantes pátrias que os vossos telescópios focalizam, dentro da noite imensa, não poderiam estar vazias e abandonadas. Não se compreende uma cidade edificada, rica de monumentos e obras, sem habitantes e sem vida. Os planetas que rolam no infinito constituem a família universal por excelência. Cada um deles comporta uma humanidade, irmã de todas as outras que vibram na imensidade. Ela vai dizer para Chico Xavier suas visitas, por exemplo, à civilização marciana, muito mais evoluída do que a nossa terrestre. Vai também visitar uma civilização muito mais evoluída ainda que a civilização marciana, que é a civilização saturnina, não é? Sobre Saturno, ela vai dizer, por exemplo, vi várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances aos reflexos da luz solar. Contemplando o espaço muito acima de nós, vi grandes massas multicores que tomei por variadas nuvens. E, ao mesmo tempo, notei que seres estranhos evolucionavam nos ares em gráceis movimentos, apesar de me parecerem bizarros. Nada tinham de comum com os tipos da humanidade terrena, com as suas membranas à guisa de asas, tão estranhas para mim, as quais lhes facultavam o poder de volitar à vontade. Essas criaturas são altamente dotadas de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Seus sentidos e percepções são muito superiores aos dos homens terrenos, e a preocupação máxima da sua existência é a intensificação do poder intelectual. Souberam dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente as suas leis, com suas adaptações e continuados estudos, fizeram de Saturno uma das regiões privilegiadas do universo, onde as almas desejosas de perfeição e beleza estacionam, preparando-se para um glorioso futuro. Ela também vai relatar a visita que faz a um outro sistema estelar trino, de 3 estrelas, muito curioso. Agora, no livro, 2 anos depois, Chico Xavier publica o livro Crônicas de Além-Túmulo, do espírito de Humberto de Campos, o literato maranhense que foi residir no Rio de Janeiro e se tornou um acadêmico da Academia Brasileira de Letras. Neste livro, Cartas e Crônicas, e no livro, aliás, desculpe, não é Cartas e Crônicas, é Crônicas de Além-Túmulo, de 1937. Ele vai dizer, por exemplo, há uma providência misericordiosa acompanhando os surtos evolutivos da Terra. O homem compreenderá, então, a necessidade de um imperativo de paz, solidário com o progresso espiritual dos outros mundos. Veja aí ele falando nitidamente sobre a nossa necessidade de paz para entrar em sintonia com os mundos e as civilizações extraterrestres mais evoluídas que nós. A mediunidade de Chico Xavier não parou. Em 1939,
vem o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, são vários trechos, e eu vou destacar apenas o que ele fala sobre a civilização capelina, uma civilização do sistema binário de Capela, na constelação do Colcheiro, a cerca de 40 e poucos anos-luz da Terra. E no livro, ele vai, inclusive, dizer que cerca de 10.000 a.C., essa parte dessa população capelina foi degradada para a Terra, e aqui chegaram para começar 4 grandes civilizações. A civilização ariana, a primeira que chegou, lá nos altiplanos dos Árias, onde hoje é entre o Afeganistão, o Uzbequistão, e a segunda leva, a civilização hindu, que depois se mistura com os arianos, que a invade, formando então a família indo-europeia, de onde se derivam quase todas, 99,9% dos idiomas ocidentais, né, chamados de indo-europeus, e também vieram de Capela. Os que construíram a civilização egípcia e também os que construíram a civilização hebraica. No livro Novas Mensagens, 1 ano depois, também do espírito de Humberto de Campos, Chico Xavier vai relatar para nós, pelo espírito de Humberto de Campos, a visita desse espírito a Marte. Ele vai na companhia do seu mentor espiritual, e num capítulo inteiro ele relata o contato que teve com os marcianos. Eu destaquei apenas o primeiro trecho. Dentro da atmosfera marciana, experimentamos uma extraordinária sensação de leveza. Ao longe, divisei cidades fantásticas pela sua beleza inaudita, cujos edifícios, de algum modo, me recordavam a Torre Eiffel ou os mais ousados arranha-céus de Nova York. Máquinas possantes, como se fossem sustidas por novos elementos semelhantes ao hélio, balouçavam-se ao pé das nuvens, apresentando um vasto sentido de estabilidade e de harmonia entre as forças aéreas. Tive, então, ensejo de contemplar os habitantes do nosso vizinho, Marte, cuja organização física difere um tanto do arcabouço típico com que realizamos as nossas experiências terrestres. Notei igualmente que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. E, a partir daí, ele desenvolve outras notícias sobre a civilização marciana. Agora, no livro O Consolador, também do espírito de Emmanuel, publicado 1 ano depois, em 1941, a questão de número 73 nos interessa muito aos nossos estudos. E a pergunta que fizeram ao benfeitor de Chico Xavier é a seguinte: a humanidade terrestre é idêntica à de outros orbes, à de outros planetas? E Emmanuel vai responder no capítulo 3º do livro Consolador. Nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível em face das leis substanciais que regem a cada plano evolutivo. Mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas que povoam o universo. E examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Então, minha gente, não é impossível nós querermos procurar em outros planetas cuja situação física
é muito diversa da situação física terrestre, expressões de humanidade ou expressões de habitabilidade semelhantes às nossas. Não, como Emmanuel explicou através do Chico. Essa analogia é impossível em face das leis substanciais que regem a matéria em cada plano evolutivo, não é? Mas, não obstante eles serem diferentes de nós podemos considerá-los irmãos uns dos outros, como nós, e assim a humanidade terrestre estará perfeitamente identificada na coletividade universal. Agora, outro livro publicado 2 anos depois, em 1943, que é o romance Renúncia, de autoria do benfeitor espiritual Emmanuel. E, em Renúncia, ele vai revelar a existência de uma humanidade irmã da Terra que orbita o sistema estelar trino de Sírius, não é? Sírius é uma das estrelas mais brilhantes da nossa Via Láctea, mas ela segue acompanhada de 2 outras estrelas menores e em torno, ou gravitando em torno dessas 3 estrelas, há, então, um planeta muito evoluído, que Emmanuel faz referência a ele no início do livro, e com uma humanidade já em condição de perfeição. E ele escreveu: Eis Sírius, a portentosa esfera inconfundível em magnificência e grandeza. O espetáculo maravilhoso de suas perspectivas excedia tudo que pudesse caracterizar a beleza no sentido humano. Então, vejam bem, tudo que lá existe é muito, infinitamente mais belo do que nós conhecemos aqui na Terra. E ele revela: 3 sóis rutilantes despejavam no solo redondo oceanos de luz mirífica, em cambiâncias inéditas, como lampadários celestes acesos pelo endênico festim de gênios imortais. Seres alados iam e vinham, obedecendo a objetivos santificados num trabalho de natureza superior, inacessível à compreensão dos terrícolas. Penetramos num templo de majestosas proporções, dominados por pensamentos intraduzíveis. Muito acima da nave radiosa, elevava-se uma torre translúcida, trabalhada em substância sólida e transparente, semelhante ao cristal, de cujo interior jorravam melodias harmoniosas. O santuário augusto era uma vasta colmeia de trabalho e oração. Então, esta vida de Sírius é uma vida muito superior à nossa pequenez humana. Aí, em 1943, surge o espírito de André Luiz, que nada mais é do que o nosso benfeitor cientista brasileiro Carlos Chagas, que em 1958, né, aí estamos vendo aí Carlos Chagas ainda em vida terrestre, em 1958 vai escrever por Chico Xavier o livro Evolução em 2 Mundos, também em parceria com o médium de Uberaba, Valdo Vieira. E lá ele vai explicar: no fluido cósmico universal operam as inteligências gloriosas que formam impérios estelares, e no seio das brosas se estruturam a matéria, o espaço e o tempo, oferecendo campos gigantescos ao progresso dos seres. Outro livro de 1964 é o livro Justiça Divina, de autoria do benfeitor Emmanuel. E na mensagem Ante os Mundos Superiores, ele vai dizer: não podemos aliar-nos do preço que a Terra pagará pela promoção, abrindo as estradas do Espírito para essa era de luz. Abracemos a vitória do bem, seja qual seja o nosso setor de ação.
obreiros da imortalidade, contemplaremos os habitantes da terra elevando-se em direitura de outras plagas do universo. Então, olha, o nosso destino é nos integrar à comunidade cósmica universal. E isso ninguém poderá impedir. Mais alguns anos à frente, vamos ver Francisco Cândido Xavier, o doce Chico Xavier, participando ao vivo do programa Pinga Fogo, da TV Tupi de São Paulo, em 2 ocasiões, há 50 anos atrás. A primeira delas, em junho de 1971, e a segunda, nas vésperas do Natal do mesmo ano. E Chico Xavier vai dizer lá: e nós estamos no limiar de tempos novos, em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Então, vejam, gente, o nosso destino é olhar para o universo e nos integrar com a comunidade cósmica. E Chico Xavier foi além. Ele disse, no programa Pinga Fogo, ao vivo pela televisão brasileira, foi a primeira personalidade religiosa do mundo a assumir de público e ao vivo, num programa televisivo, a existência de civilizações extraterrestres. E ele diz: nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. Veja que beleza. Chico, o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel que está presente que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, então soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas com, talvez, com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então, na Lua, é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio
usinas, vamos dizer, de alumínio, formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Então, vocês ouviram aí a palavra de Chico Xavier no programa Pinga Fogo, falando diversas coisas, questões atualíssimas que dizem respeito à base terrestre lunar, que já está em planejamento pela NASA, pelo SpaceX, pela parte espacial dos Estados Unidos e também em colaboração com a Agência Europeia Espacial, com os japoneses. Também a China se prepara para isso. E como ele previu em 1971 que nós acharíamos água, matéria plástica, vidro, para construir as cidades estufa, que ele chama cidades estufa na Lua, que será a base dos terrestres na Lua. A partir da construção dessas bases, então nós acreditamos que os homens terrestres entrarão em contato com outras civilizações. E isso não vai longe, porque o governo americano, por exemplo, já prevê as primeiras instalações para 2026, portanto, daqui a 5 anos. E nós cremos que muito rapidamente isso será feito. Bom, agora nós vamos falar sobre as vivências que o próprio Chico Xavier teve, ele próprio, não através de psicografia ou de informação de terceiros, mas que ele próprio fez. Numa dessas, ele me contou que ele recebeu a visita do seu mentor Emmanuel e ele avisou a ele: Chico Xavier, você foi convidado a conversar com um comandante estelar, mas para isso eu vou precisar que você fique 48 horas no mínimo em jejum, porque caso contrário eu não vou conseguir te tirar do corpo pelo desdobramento perispiritual e te levar até ele, uma vez que ele se situa numa das luas do planeta Saturno. Então você fique de jejum, não se alimente de sólidos, apenas de líquidos, e daqui a 2 dias eu te busco à noite. E assim o Chico fez. Ele passou por um jejum de 48 horas, somente se alimentando de líquidos, se afastou também dos aborrecimentos, ficou em oração, e na noite aprazada, logo após o sono físico, ele saiu do corpo na companhia de Emmanuel, e Emmanuel o levou até o planeta Saturno, situando-o numa das luas de Saturno. Ele não me disse qual delas, mas ele viu, ao se aproximar dessa lua de Saturno, Chico Xavier viu uma nave gigantesca. E, segundo ele me contou, essa nave era tão grande que ela rivalizava em tamanho com o próprio tamanho da lua saturnina. E Emmanuel parecia que já conhecia o caminho, ele foi entrando na nave e o Chico observou que a nave era uma nave-mãe, porque
estavam nos hangares dessa nave, internamente, centenas de pequenas outras naves, não é? E ali Chico, então, encontrou-se com esse ser extremamente evoluído, não é? E que era o comandante estelar desta nave-mãe. E ele perguntou a Emmanuel, como que eu vou conversar com ele? E Emmanuel respondeu, você vai conversar com ele pelo pensamento. Não se usa a palavra falada aqui. E, de fato, eu perguntei a ele, mas, Chico, você conversou em português? Como é que foi? Olha, Geraldinho, ele falou comigo, eu não sei te explicar como, mas eu perguntava em português e ele me respondia pelo pensamento, tudo sem articular palavra, mas eu entendia perfeitamente o que ele me respondia. E uma das coisas que Chico Xavier perguntou a ele era exatamente qual era a função daquela nave e qual que era o posto que este comandante ocupava. E o comandante estelar explicou ao Chico que a nave era uma nave-mãe de uma frota estelar cujo objetivo era defender as fronteiras do sistema solar inteiro contra invasão de civilizações predatórias. O Chico ficou muito surpreso com essa informação, e esse comandante, então, disse que ele era o comandante máximo da frota estelar, do sistema solar inteiro. O Chico perguntou se ele estava subordinado à autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, e ele respondeu que, embora respeitasse com veneração a figura do Senhor Jesus Cristo, ele não estava subordinado a Nosso Senhor Jesus Cristo, embora colaborasse com ele diretamente em alguns assuntos relativos à proteção da Terra e da Lua, mas ele estava subordinado diretamente ao Cristo do sistema estelar inteiro, que é, como se pode depreender, o chefe, não é, de todo o sistema solar, ao qual Cristo Jesus está também submetido. Então, ele era submetido a uma autoridade maior. Agora, um outro caso, então, esse primeiro caso, o Chico teve contato com um ser extraterrestre de alta hierarquia. Neste outro caso, de 1972, o Chico foi o contrário, ele teve contato, então, com essas civilizações predatórias. Aconteceu que minha ex-esposa, Eliana da Cunha Borges, teve que ser operada em Ribeirão Preto para retirada de um tumor do tamanho de uma laranja, e o Chico Xavier de Uberaba foi orientando a família toda para que ela fosse operada através de um médico cardiologista muito famoso da cidade de Ribeirão Preto. A operação foi muito bem sucedida e o Chico Xavier saiu, então, de Uberaba, na companhia do meu cunhado Vivaldo da Cunha Borges e do seu médico, na ocasião, doutor Elias Barbosa, de carro. Foram primeiro visitar a família de Eliana em Franca, e de Franca a Ribeirão Preto é pertinho, cerca de 1 hora de carro. Eles saíram de madrugada, porque o Chico queria fazer a visita no hospital de Ribeirão Preto, onde a Eliana estava internada. Então, no caminho da estrada, na madrugada, entre Franca, São Paulo, e Ribeirão Preto, interior de São Paulo, uma luz muito intensa iluminou inicialmente a estrada, depois pairou sobre o carro, não é? E o Chico teve muito medo, ele começou a orar. E nessa hora, depois de pairar sobre o carro se desliga totalmente, o rádio, o próprio automóvel se desliga, não consegue mais prosseguir na viagem, e às 3 horas da manhã, mais ou menos, aproximadamente, a nave se afasta de cima do carro e vai na direção do campo.
E o Chico vai nos contar que ela emitia uma luz tão forte que essa luz era como se tivesse nascido um outro sol, e que naquele momento ele tinha capacidade de ver à distância os montes, as árvores em detalhes, e o gado que estava naquela época dormindo no campo, não é? Essa nave, segundo Chico Xavier, ela estaciona pairando, ela não pousa no campo, mas ela estaciona, não é? E, como mais ou menos está aí na ilustração, e logo depois desce da nave uma luz e um ser que o Chico estimou ter a altura de 3 metros de altura, que desce por essa luz central da nave, do objeto voador não identificado, do disco voador, e que ele era... Mas o Chico teve muito medo, ele era muito feio, uma vibração muito ruim, e o Chico, começa, quando ele pisa no solo, ele começa a andar na direção do carro onde o Chico estava com o meu cunhado e o Dr. Elias Barbosa. E naquele momento, o olhar deste ser cruza com o olhar do Chico. E o Chico sentiu um frio na alma. Ele sentiu que ele não tinha coração nenhum coração, nenhum sentimento de fraternidade, de piedade para conosco. Que a vibração deles em relação a nós era como se nós fôssemos formigas de laboratório. E que a intenção dele era fazer experiências genéticas terríveis, abduzindo os seres humanos. E o Chico começou a orar com muito fervor, pediu a presença de Emmanuel. Emmanuel apareceu para ele nessa hora e perguntou: Chico, o que há? O senhor não está vendo? Estou vendo. Então, o senhor me ajuda. Se Chico, você peça a nosso Senhor Jesus Cristo, porque a coisa é muito ruim. Peça mesmo, porque nós precisamos de proteção contra esses seres. E aí o Chico pediu, orou, e de uma hora para outra, o ser que estava caminhando na direção do carro desistiu do seu intento, deu meia volta, entrou na espaçonave, pela mesma forma onde ele havia descido, e pairou em cima de uma vaca que estava dormindo no campo, e o Chico viu, ela estava dormindo, continuou dormindo, mas ela foi, então, levada por essa luz até o interior dessa nave. E assim que a vaca entrou nesta espaçonave, ela desapareceu como um cisco na noite estrelada, com uma rapidez espantosa, não se viu mais nada, e a partir daí o carro voltou a funcionar, o rádio voltou a funcionar, e eles puderam concluir a viagem, embora ainda tremendo pela experiência vivida. A terceira experiência de Chico Xavier, ele me contou que teve, tanto em Uberaba quanto em Pedro Leopoldo, um contato imediato com seres também muito bons, que, segundo ele, me descreveu, eu pedi a ele para me descrever como eles eram, e o Chico me disse que eles tinham aproximadamente essa tipologia alienígena descrita, não é? São seres muito baixos, de cerca de 1 metro de altura apenas, uma cabeça muito grande, bem maior do que as cabeças humanas, os olhos bastante grandes, e o Chico me falou, bastante amendoados, não é? E ele me explicou que eles têm esses olhos porque eles têm a capacidade mental, visual, de, ao mesmo tempo, diferente de nós, por exemplo, seres humanos, que com os nossos olhos a gente só vê o plano terrestre, não é? Esses seres não. Eles têm a capacidade visual de vislumbrar ao mesmo tempo todos os 7 planos terrestres. Então, eles veem, ao mesmo tempo, eles veem as trevas terrestres, o abismo, eles veem as sombras terrestres,
Eles veem aqui a nossa crosta planetária, vem também o umbral e vem os outros 3 planos superiores, o plano da ciência e das artes, o plano dos servidores de Jesus e o plano crístico. Tudo ao mesmo tempo eles são capazes de visualizar. E o Chico ainda brincou comigo, se a gente tivesse essa capacidade, provavelmente a gente enlouqueceria. Nós não estamos preparados para isso. Mas eles são seres muito bondosos, que já evoluíram no campo da ciência, da tecnologia, mas principalmente no campo da religiosidade, do amor, da fraternidade, e auxiliam Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, na condução da evolução terrestre. E algumas outras curiosidades, o Chico vai me falar sobre eles, que são semelhantes a essas representações artísticas, né? Eles não têm narizes como nós, mas apenas 2 orifícios. Eles não têm também orelhas como nós, mas apenas orifícios. E a sua boca é bastante fina, não tem lábios, não tem dentes, porque eles não se alimentam das vísceras dos animais e também não se alimentam de alimentos sólidos. Como consequência, dentro dos seus corpos, eles não têm intestinos nem estômago. Eles têm um sistema excretor pela urina apenas e pela transpiração. E somente se alimentam de sólidos. Por isso que a boquinha deles é tão pequenininha, não é? E deixa eu ver se eu me lembro alguma outra curiosidade. Bom, eu já disse que eles têm cerca de 1 metro de altura, e o Chico também disse que os braços são muito alongados. Alguns deles têm 6 dedos, outros têm 5 dedos, como nós. São bastante magros, bastante finos e muito educados, muito cordiais. Numa visita que ele recebeu deles, ele perguntou a eles o que eles tinham mais gostado na face terrestre, e parece piada, mas não é verdadeiro isso. O Chico perguntou a eles o que eles tinham gostado mais aqui na face terrestre. E um deles disse ao Chico que havia gostado demais de experimentar um caldo de cana, que no planeta dele não existe, né? Mas que tinha um sabor muito bom. Bom, como eu disse no programa Pinga Fogo, o Chico, em dezembro de 71, vai falar o que eu já passei aqui no vídeo, não é? Falando que nós somos uma família universal e que precisamos entender que fazemos parte dessa comunidade cósmica, não é? E para isso, parte dessa transcrição dos 2 programas vocês podem encontrar no livro Plantão de Respostas, de 1995, editado pela Cultura Espírito União de São Paulo, e também os anais do programa Pinga Fogo, que é mais completo ainda, no livro Pinga Fogo com Chico Xavier, de autoria do jornalista Saulo Gomes, que conseguiu os anais da TV Tupi e reproduziu-os neste livro, Pinga Fogo com Chico Xavier, editado atualmente pela editora Intervidas, do grupo da distribuidora Candeia, do interior de São Paulo. E então, essa é a nossa explanação. Nós estamos vivendo uma transição planetária e, como grande desafio dos tempos atuais, nós vamos, sim, passar à condição de mundo em regeneração até 2057, segundo Chico Xavier explicou neste mesmo programa Pinga Fogo, né? Então, dentre os desafios que nós temos que enfrentar e que enxergar, é justamente essa questão de compreender que o nosso papel na integração cósmica, isso faz parte do nosso grande desafio.
a humanidade terrestre deixar de ver o próprio umbigo, né, deixar de brigar entre si, entre as nações de diversas etnias, de diversas culturas, de diversas ideologias, de diversas religiões, parar com essa briga tola, imbecil, né? Encerrar, como o Chico falou, de uma vez por todas, o período bélico do desenvolvimento terrestre, nos enxergar como irmãos uns dos outros e necessitados de buscar mais paz para que possamos fazer a nossa integração cósmica com as civilizações extraterrestres mais evoluídas do que nós e que estão esperando esse momento com grande expectativa, não é? Então nós temos que compreender o nosso papel no todo dessa integração cósmica. Nós precisamos transcender o que estamos hoje para despertar para a realidade do que realmente nós somos. E nós somos espíritos imortais que vamos transpor, segundo Neio Lúcio por Chico Xavier, os umbrais da morte e continuar vivendo e aprendendo em sintonia com a comunidade cósmica universal. Nós agradecemos aí a participação e aguardamos os nossos irmãos, qualquer pergunta que quiserem fazer. Brilhante explanação, que palestra maravilhosa, né? Temos muitas perguntas aqui, que o Vanderlei finalmente conseguiu entrar online, mas antes de adentrarmos as perguntas, eu quero fazer duas coisas. Primeiro, anunciar a nossa próxima palestrante, que houve uma pequena alteração. Amanhã nós estaremos com a doutora Valentina Osnor com o tema Curando o Planeta com a Ajuda Extraterrestre. Ok? Esse será a nossa live de amanhã com a doutora Valentina Osnor. Ok? Agora, antes de nós prosseguirmos, já que temos uma audiência aqui fantástica, eu queria passar o videoclipe do trabalho do Crispim lá no interior lá do Piauí e do Maranhão. Ele fica lá em Floriano. E, novamente, aquele videozinho, nós vamos nos preparar para as perguntas enquanto nós passamos aqui o clipe.
Pronto, agora voltamos. Agradeço a todos que ficaram até aqui conosco, né? Nessa palestra aí. Vamos às perguntas, que é o Vanderlei, é nosso mediador aí, já tem pelo menos um bocado de perguntas, né, Vanderlei? Tenho sim. Boa noite primeiro a todos. Não pude acompanhar do início, tive um pequeno problema na internet, mas eu consegui ouvir toda a palestra. Aqui tem várias pessoas agradecendo, gratidão pelas informações passadas, e eu vou aproveitar e pedir ao Geraldo, me apresentando também, dando uma boa noite ao Geraldo, para que ele deixe um contato, porque talvez as pessoas aqui consigam ter as suas perguntas respondidas pelo número de perguntas que aqui se encontram. Pois não. Vocês podem escrever para mim no e-mail contato@saberespiritismo.com. Repito, contato@saberespiritismo.com. E também no nosso canal do YouTube, que é o canal TV Saber Espiritismo. Perfeito. Então é contato@saberespiritismo.com. Um dos nossos participantes pergunta: o Geraldo, você já teve algum contato com o terrestre? Já tive, mas eu preferia não entrar nesse detalhe hoje, porque eu vim falar sobre Chico Xavier. A próxima pergunta. E com o Chico Xavier? Contato depois que ele partiu? Isso. Sim, vários contatos. Eu me encontro com ele através do desdobramento perispiritual, sonho com ele, converso, ele me dá orientações sempre muito breves, a não ser um contato muito especial que ocorreu na noite do dia 16 para o dia 17 de abril de 2003. Esse foi mais longo, foi a noite toda. Você poderia dar uma ideia do que vocês conversam? Bom, é muito extenso. Quem quiser conhecer, está relatado no site da editora Vinha de Luz, que o endereço é www.vinhadeluz.com.br. E lá no Quem Somos, eu vou relatar tudo que nós conversamos. Chico tinha uma pessoa que lhe orientava, que era o Emmanuel. E o Emmanuel, nesse momento, está encarnado na Terra? Está, por revelação do próprio Chico Xavier, a diversas pessoas, entre elas eu mesmo, mas outras pessoas, como Dona Susana Maia Mouzinho, a nora dela, Dona Aide Caçanho Mouzinho, a Dona Wanda de Amorim Joviano, a Dona Sônia Barçante Santos de Uberaba, quer dizer, na realidade era de Araxá, mas mora em Uberaba, presidente da Aliança Municipal Espírita de Uberaba, ao médico dele, doutor Elias Barbosa, ao casal Bacelli, a doutora Marlene Nobre. O Chico revelou que Emmanuel reencarnou no ano de 1999 e nasceu no ano 2000. O próprio Eurípides, que morava com o Chico, também relatou isso já de público, de modo que nós temos Emmanuel já com 21 anos de idade no interior do estado de São Paulo. Ele será, segundo Chico, médium de psicografia, e o Chico Xavier vai escrever através dele e será o mentor dele até o ano 2100. Essa revelação também foi gravada no programa da Hebe Camargo, na TV Gazeta de São Paulo, em 1973. Você tem conhecimento dessa pessoa? E como ele se chama? Olha, a gente tem algumas suspeitas, né? Mas não temos ainda
uma confirmação, vamos dizer assim, objetiva. Ele não teve nenhuma revelação ainda. Não, ainda é um jovem, não é, de 21 anos, está muito cedo. Lembrando que o próprio Chico Xavier, quando começou a psicografar, em 1917, aliás, desculpa, em 1927, ele tinha 17 anos de idade, né? Mas ele somente foi conhecido em 1932, com 22 anos de idade, quando ele publicou seu primeiro livro, que foi o Parnaso de Além-Túmulo, em 1º de junho de 1932. Da mesma forma, a gente acredita que Emmanuel já esteja trabalhando com o Chico Xavier na psicografia, mas ainda não publicou livro algum. Está no início da tarefa. Uma vez, a dona Sônia Barçante perguntou ao Chico como que nós reconheceríamos Emmanuel reencarnado. E ele respondeu, pela obra. Existem muitas pessoas que dizem exatamente tido o contato com o Chico. Você tem alguma informação nesse sentido? Eu só aceito o contato que Chico Xavier teve com o médium Carlos Bacelli, de Uberaba, com quem ele conviveu na mediunidade por 25 anos, um quarto de século. Não é? Bacelli psicografava ao lado de Chico Xavier, no Grupo Espírita da Prece, de Uberaba. Eles tinham 4 reuniões juntos toda semana, sendo 3 delas públicas, e as psicografias que o Bacelli fez de Chico Xavier, para mim, são autênticas. Eu recomendo o livro Doutrina Viva, que é do espírito de Chico Xavier, pelo médium Carlos Bacelli. Também a doutora Marlene Nobre, o nome completo dela era Marlene Rossi Severino Nobre, que era diretora da Folha Espírita de São Paulo, do Grupo Espírita Caibachuta de São Paulo, fundadora das Alianças Municipais Espíritas, das Associações Municipais Espíritas, Associações Médico-Espíritas de São Paulo e do Brasil e do exterior, e também pioneira dos congressos de espiritismo e espiritualidade, dos congressos de medicina e espiritualidade, que ela fez no mundo inteiro, no Japão, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Inglaterra, em todas as partes do mundo, não é? E sempre orientada pelo Dr. Bezerra de Menezes e o André Luiz, e na Terra por Chico Xavier. Também ela recebeu algumas mensagens. Fora isso, não reconhecemos em ninguém mais o espírito de Chico Xavier. A Nádia, ela pergunta, você já respondeu que tem algum contato, mas ela pergunta, Chico ainda está nas mediações da Terra ou ele vai para outro planeta? O Chico, gente, ele é tão evoluído que ele está onde ele quiser, na hora que ele quer. Não é? O espírito, quando ele se libera dos liames da matéria mais densa, tendo evolução intelectual, cultural, e especialmente evolução moral e ética, como Chico Xavier tinha, um verdadeiro apóstolo do Cristo, ele se desloca com a velocidade do pensamento, ele estará onde ele quiser a qualquer momento, a qualquer hora. Embora eu creia que ele habite hoje um mundo feliz, um mundo perfeito, não sei qual, mas ele está sempre aqui na Terra trabalhando para ajudar a nós todos, especialmente nesse momento de transição planetária e também especialmente para guiar o espírito de Emmanuel já reencarnado nas tarefas da psicografia no interior de São Paulo. A Jocely, ela pergunta como se procede o transporte no mundo espiritual. Bom, isso vai depender da evolução do plano, não é?
quanto mais próximo da crosta terrestre, o transporte será mais semelhante ao transporte que nós temos aqui na Terra. De modo que nos umbrais, por exemplo, da Terra, e também nos planos da ciência e das artes, que é um plano superior aos umbrais, os umbrais, por exemplo, é onde está a cidade de nosso lar. Nós vamos ter os transportes coletivos à semelhança dos nossos aviões, só que muito mais evoluídos, não é? Uma vez eu perguntei ao Chico a evolução científica da cidade Nosso Lar em comparação com a nossa evolução científica na Terra. Ele me disse que é mais ou menos 100 anos na nossa frente, um século na nossa frente. Então é só a gente imaginar, os aviões que nós temos hoje, os trens, não é? Vamos imaginar eles 100 anos na nossa frente. A evolução tecnológica terrestre daqui a 100 anos, como estará? Nós podemos, de alguma forma, perceber essa evolução. Por exemplo, o transporte por trem se dará muito provavelmente com esses de grande velocidade que nós vamos encontrar na China, no Japão, não é? Na Coreia, que são trens que não correm com rodas ou trilhos, mas sim por repulsão eletromagnética, tipo maglev, não é? A mesma coisa, os aviões que hoje gastam fósseis, combustível fóssil, provavelmente voarão por repulsão eletromagnética ou também por energia solar, e haverá de ter também transportes como o que nós suspeitamos que os OVNIs ou UFOs utilizam, que é a dobra espacial, simplesmente com a interação gravitacional com o ambiente, não é? Então, quanto mais a gente sobe na evolução, mais rápida é a tecnologia, e essas humanidades podem sim cruzar os espaços com uma velocidade espantosa. Agora, existe também um plano em que os seres evoluem tanto que já prescindem da matéria em todos os seus níveis, não somente a matéria como nós conhecemos aqui na Terra, mas também as matérias dos planos mais evoluídos. Eles prescindem da matéria para se manifestar, e eles vão se deslocar com a velocidade infinita, que é a velocidade do pensamento. No caso, a nossa próxima evolução é como se fosse uma comparação com o nosso lar? Nós podemos dizer que Nosso Lar, o primeiro livro de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, ele, de certa forma, retrata o futuro da humanidade terrestre nos próximos... que ele foi psicografado em 1943. Então, até 2053, até 2043, ou seja, 100 anos da psicografia de Chico Xavier, nós poderemos ver uma humanidade com aquela organização de Nosso Lar, tanto científica quanto também social e política e econômica, lá relatada pelo espírito de André Luiz. É interessante, por exemplo, que André Luiz escreveu em 1943, o livro foi publicado em 1944. Ele fala, por exemplo, que todos os habitantes de Nosso Lar tinham um aparelho comunicador pessoal. Naquela época isso não existia, não é? Hoje nós já temos, que é o celular, não é? Todos nós temos aí o aparelho comunicador pessoal, não é assim? Ele cita também no Parque das Águas, na preleção da ministra veneranda, que, quando ela foi fazer a sua preleção, descortinou-se uma tela planíssima, né, muito fina, de projeção de imagens à distância, ou seja, aparelho de televisão, tela plana, picture in picture, porque ele fala que
na mesma tela tinham várias projeções de locais diferentes. E isso não existia naquela época, né? O próprio André Luiz, nesse livro, também fala sobre os aeróbos, que são veículos de transmissão por repulsão eletromagnética, que nós não tínhamos na Terra nessa época, e hoje nós já temos no Japão, na China e na Coreia. Então, muita coisa já está chegando aqui, não é? E outras coisas ainda chegarão. Perfeito. Existe, eu não sei onde foi que eu visualizei essa informação, mas eu fiquei com ela na cabeça. Ele fala sobre uma espécie de televisão, e você vai se comunicar com os mortos. Ele fala comigo que nós vamos ter, em meados deste século XXI, por volta do ano 2050, um aparelho, mais ou menos, é como se fosse o tamanho de um tablet, né? O tamanho de um tablet desses de variadas companhias aí, não tão grande, feito um notebook, menor, o Chico fez assim com a mão, né? Deixa eu ver se eu enquadro aqui no... Eu não estou conseguindo enquadrar. Bom, e aí ele me disse, o desenvolvimento das fábricas de televisores na Terra, por volta aí do final da década de 40, início da década de 50 deste século XXI, eles vão inventando cada vez uma televisão mais moderna, mais espetacular, não é? Cada vez mais nítida, com mais cores, mais interatividade. E sem querer, o Chico Xavier falou, na fábrica dos televisores, eles vão sintonizando ali as novas frequências, eles vão encontrar uma comunicação com eles, sem querer. E eles vão ficar muito espantados, vão dizer, mas como que vocês descobriram essa frequência? A gente está trabalhando nisso, isso é uma coisa nova. Da onde que vocês estão transmitindo nessa frequência? Eles vão ficar assim meio estupefatos, né? E do lado de lá eles vão responder, nós somos os habitantes da Terra, só que desencarnados, fora do corpo físico. Vocês estão, pela primeira vez, descobrindo cientificamente o mundo espiritual. E isso vai ser uma mudança de paradigma, porque já a vida além túmulo, né, a sobrevivência do espírito após a morte, vai deixar de ser especulação filosófica ou religiosa para ser fato científico. Não é? Então, a mudança de paradigma que nós teremos vai ruir, de uma vez por todas, o materialismo. A sociedade materialista de expiações e de provas vai ruir, vai desabar, porque a partir daí a própria ciência vai ingressar nos planos de vida espiritual e a partir de meados dessa década, na década de 50, cada um de nossas famílias, o Chico falou, vai ter esse aparelho pregado na parede, através do qual nós vamos poder nos comunicar com os nossos entes queridos já desencarnados. Já pensou que maravilha? A morte vai deixar de ter esse mistério, essa dor, essa insanidade, não é? Que é a falta de fé, a falta de esperança das pessoas que perdem entes queridos, porque não terá mistério nenhum e nós vamos poder nos comunicar com eles em nossas próprias casas, nossos pais, nossos avós, até mesmo os nossos filhos que partirem, né? Imagina que mudança. A humanidade vai deixar de sofrer com a morte, porque a morte vai deixar de existir como separação perene, vai ser simplesmente uma mudança de plano, assim como eu estou conversando com vocês aí em Recife, no Piauí, não é? Nós estamos em planos diferentes, em cidades diferentes, mas estamos online, conversamos, estamos vivos da Silva, né?
O dia que nós compreendermos isso, conversando com os nossos mortos, deixará de ter esse mistério, essa dor, esse desespero que ainda, infelizmente, no mundo de expiação e de provas, nós temos. Realmente vai ser fantástico, né? Vamos lá, Vanderlei, nós temos tempo agora para mais 2 perguntas. Olha lá no chat, tem aí, vamos colocar aqui na tela as perguntas que apareceram. 2 perguntas? Eu tenho 5 aqui. Essa página, tem mais 2 páginas fora essa. Eu sei, mas vamos deixar para a próxima edição, para não cansar nosso palestrante. Vamos... Mais 10 minutos. Eu tinha de Saturno, eu tinha de Marte, eu tinha da Lua, mas tem uma pergunta aqui muito interessante. Falou-se exatamente de uma civilização que protege o nosso sistema solar. Essa civilização, ela é de algum planeta, como ele falou aqui, do planeta Sirius, ou de outra galáxia? Bom, isso eu não sei. Você diz respeito à nave estelar que fica na Lua de Saturno? Isso. Sim. Isso eu não sei a origem dessa civilização. Talvez que seja o próprio Saturno, eu não sei. Isso o Chico não me explicou. O que nós sabemos em relação à Terra, contudo, o que nós sabemos por informação de Emmanuel é que, então, conversando com o Chico, eu perguntei a ele, porque Emmanuel fala que nós tivemos degredados de Capela, que hoje é um mundo regenerado, né, 7.000 anos na nossa frente. Toda a civilização indo-ocidental é originária de Capela, e Emmanuel fala na civilização perfeita que existe no sistema trino de Sírios. Lembrando que tanto Capela quanto Sírios, em termos astronômicos, estão no nosso bairro, né? Estão muito próximos do sistema solar. Então, eu perguntei ao Chico por que essa ligação com Sírios e com Capela e a Terra. E o Chico, então, me explicou. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele não comanda somente a Terra, ele comanda este planeta de Sírios, citado por Emmanuel no livro Renúncia, que é um planeta feliz, portanto, mais evoluído sob o comando de Jesus. Ele comanda este planeta que orbita o sistema binário de Capela, que hoje é um planeta regenerado, né? Bastante evoluído em comparação com a Terra. Ele comanda a Terra, que é um planeta de expiação e de provas, e ele comanda um planeta primitivo, que chama-se Quiron, em outro sistema planetário, e que está recebendo os degredados da Terra desde a Segunda Guerra Mundial. Que o degredo dos espíritos retardatários da Terra começou a se processar a partir da Segunda Guerra Mundial. E se acelerou bastante a partir de 2019, conforme o Chico nos havia falado. Então, essa pandemia aí tem a sua razão de ser. Então, eles estão sendo levados, não todo mundo que desencarna, é óbvio, né? O próprio Kardec explica isso. Às vezes, a próprio choque da desencarnação faz a pessoa acordar para a espiritualidade e ela não precisa ser degradada. Mas os materialistas, né? Aqueles que ainda se apegam aos crimes, aos vícios, à guerra, certamente que vão ser degradados. E esse planeta Quiron é um planeta primitivo. Eu perguntei como que é a vida lá, Chico. Olha, ela é muito semelhante à Terra. Os corpos físicos lá têm uma certa diferença, porque a humanidade de Quiron, ou Quiron, como queiram, ela ainda vive nas cavernas, né? Então, são seres quase que primatas ainda. Primatas não, mas digo, dos primeiros habitantes Homo sapiens sapiens, né? Bastante rudes.
mas os animais de lá são semelhantes aos nossos, os peixes, existem oceanos, existem terras, a temperatura e pressão semelhante à nossa, existe a atmosfera semelhante à nossa, mas o Chico falou, há uma grande diferença. Quiron, embora seja um planeta rochoso, ele é muito maior do que a Terra. Então, hoje a gente sabe a classificação pela astronomia, né? É uma super-terra. E também é guiado por Jesus. E o Chico falou, e Jesus ainda hoje está formando um quinto planeta. E por isso que há solidariedade entre todos esses planetas, Sírius, Capela, Terra, Quiron, e no futuro, esse que está sendo ainda formado. Aí está a Ana Lucia perguntando, Geraldo, seria possível a Terra não entrar agora na era da regeneração por uma possível falha da humanidade? Não creio, pelo seguinte, o Chico foi muito claro a esse respeito comigo, eu já fiz diversas palestras a esse respeito, vocês podem assistir a vários documentários, né? O primeiro deles é o documentário Não Será em 2012, que foi publicado pela doutora Marlene Nobre, depois, feito em 2011, depois o documentário Data Limite segundo Chico Xavier, feito pela Posat Filmes, que está disponível aí em vários streamers, né? Netflix, Now, Amazon Prime também. Nós também o documentário Despertar Data Limite, feito pela Rebeca Casagrande, pelo Fábio Medeiros, e mais recentemente o documentário feito pelo jornalista da Globo, do G1, que é o jornalista Elcio Braga, do Rio de Janeiro, que é a nova data, 2057, a nova data de Chico Xavier, a nova era. E também todas as palestras e lives que eu fiz sobre transição planetária, sobre tempos e ciclos, né, mostrando o que o Chico Xavier disse, inclusive no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo, que a humanidade terrestre passou por uma prova de fogo, que era justamente entre 1969, que é a época em que o homem pisou na Lua, até 2 anos atrás, em 2019, nesses 50 anos, de não se entregar a uma guerra nuclear, uma guerra que teria consequências devastadoras e imprevisíveis, e que, se tivesse acontecido, mataria 2/3 da humanidade em 15 dias. Né? Seria um degredo em massa. Mas nós vencemos essa prova. E o Chico foi claro para mim. E ele fala também isso no programa Pinga Fogo, que vocês acabaram de ouvir aí. Eu passei aí um vídeo. Se a gente conseguir suportar a pressão dos nossos problemas, das nossas grandes nações nos próximos 50 anos, nós entraremos numa fase extraordinária de desenvolvimento científico, tecnológico, humanitário, também no aspecto filosófico, religioso, de religiosidade, e nós teremos aí a cura de todas as doenças do corpo físico, a medicina avançará a passos largos, não é? Teremos o contato com os extraterrestres, que vão trazer para nós conquistas científicas, segundo Chico, inimagináveis, não é? Então, nós já ganhamos esse crédito quando nós passamos o dia 21 de julho de 2019 sem guerra nuclear, sem nos exterminar, coletivamente falando, nós ganhamos um crédito espiritual. E o próprio Chico me disse, se a gente vencesse esse prazo, e nós vencemos, sem guerra nuclear, que Jesus autorizaria, a partir daí, o contato mais próximo com as civilizações extraterrestres. A humanidade terrestre faria, então, por merecer esse contato. Não por coincidência, vocês que são ufólogos sabem disso, não por coincidência, em agosto de 2019, a data foi 21 de julho de
de 2019. Em agosto de 2019, pela primeira vez, a Força Aérea Americana liberou os vídeos de seus aeronautas, né, de seus pilotos, perseguindo objetos voadores não identificados, e ela reconheceu serem objetos voadores não identificados, né? E a partir daí, depois disso, veio a Marinha, veio o Pentágono, e uma série de iniciativas de abertura de arquivos que nós já estamos vivendo. Muito bem. Vanderlei, a última pergunta antes de darmos boa noite aí para o nosso amigo aí, o Geraldo Lemos aí. Bem, eu vou então alongar a minha pergunta, né? Muita gente fala sobre exatamente, estão falando sobre esses seres guardando o nosso sistema. Eles também estariam ajudando a humanidade de alguma forma com relação à vacina nesse momento de pandemia? Não tenho dúvida alguma. Não tenho dúvida alguma. Eu mesmo tive um desdobramento espiritual em março do ano passado, vejam só, março do ano passado, março de 2020, que eu fui levado a um ambiente estranho para mim, eu sabia que era no plano espiritual terrestre, mas era um ambiente que tinha vários pesquisadores, seres diferentes dos nossos, médicos, enfermeiros, e todos eles em objetos de pesquisa extraordinários que escapa à minha compreensão, né? Tipo, uma forma de comparação seriam aqueles microscópios eletrônicos imensos, né? E eu me lembro de ver mecanismos em 3D de projeção de imagens de sequenciamento de DNA, de genes, uma coisa que eu não compreendo, porque não é a minha área. E um desses sai dessa pesquisa, eu estava sentado observando, ele sai dessa pesquisa, se dirige a mim, abaixa-se e fala no meu ouvido várias vezes a palavra, que é um nome. Eu não sabia o que era em março de 2020, né? Mas ele fala várias vezes, AstraZeneca, 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 várias vezes. Eu acordo, relatei isso ao nosso grupo, Espírita Saber Amar, ao grupo mediúnico Maria de Nazaré, há mais de ano e alguns meses atrás. E, de fato, hoje é uma das maiores vacinas que nós temos na Europa e no Brasil é a AstraZeneca, não é? Então, eu acredito, sim, que nós recebemos a ajuda deles. Agora, eu queria só, para terminar, fazer uma observação. Porque muita gente confunde isso, né? E até me perguntam isso. O Chico me explicou que das civilizações extraterrestres, apenas 10% delas é ruim. Correto? Então, inclusive, quando ele foi me contar o episódio entre Franca e Ribeirão Preto, ele me explicou que, caso algum dia eu tenha contato com essa nave, essa nave tem uma coloração, segundo o Chico Xavier, alaranjada baça, um alaranjado baço. E esses seres de 3 metros, ele falou comigo, se você os vir de alguma forma, perna para que te quer, tem que correr porque eles não são do bem. E eu então questionei a ele, mas como Jesus permite isso? Como que os mentores espirituais permitem isso? Ele falou assim, não, Geraldinho, pensa bem o seguinte, 90% desses seres extraterrestres, dessas civilizações, já evoluíram não somente na tecnologia, na ciência, nas artes, na filosofia, mas principalmente na religiosidade, no amor fraterno, na solidariedade. São civilizações, portanto, mais evoluídas moralmente do que a terrestre. Mas uma minoria de 10% deles é semelhante a nós, porque nós já temos 20 séculos de cristianismo. A mensagem da fraternidade já está aqui entre nós, do amai-vos uns aos outros, há 20 séculos. E, no entanto, nós continuamos guerreando, matando.
nos viciando, fazendo tráfico de drogas, de armas, de mulheres, de crianças, de órgãos, de entorpecentes, né? E a humanidade ainda não aprendeu a lição. E essas civilizações também, elas evoluíram somente na técnica e na ciência, mas não aprenderam a se amar e muito menos não aprenderam a se relacionar com as outras civilizações mais evoluídas. E era curioso, nessa época também, o meu cunhado, né, irmão da minha primeira esposa, Eliana, morava lá com o Chico em Uberaba, era o Vivaldo da Cunha Borges, a casa dele era contígua à do Chico. E o Chico gostava muito de ver televisão com ele. Quando a gente estava lá, a gente se hospedava na casa deles, e às vezes ele tinha um aparelho de videocassete, e o Chico me pedia, quando eu vinha de Belo Horizonte a Uberaba, para levar aquelas fitas de videocassete com aquela série Jornada nas Estrelas. Ele gostava muito de ver aquilo. E eu via com ele, porque eu sou tracker, né? Sempre, desde criança, eu sempre fui fã número 1 da Jornada nas Estrelas. E a gente via aquilo com muito interesse. E uma vez o Chico falou comigo assim: Geraldinho, você acha que esse Gene Roddenberry, que ele inventou tudo isso da cabeça dele? Não, senhor. Ele veio de lá. Ele é um espírito que veio para a Terra, mas a origem dele é de lá. Ele conhece tudo isso. Aí eu falei com ele: mas Chico, isso tudo existe, esses seres diferentes na morfologia, como se apresentam no Jornada nas Estrelas, né? E ele falou assim: exatamente, existem todos esses seres de diferentes morfologias, diferentes corpos, diferentes ambientes de vida. E existem também essas guerras desses impérios e dessas federações estelares. Elas também existem. As civilizações extraterrestres do bem formam federações intergalácticas do bem, enquanto as civilizações extraterrestres do mal, que ainda não evoluíram na moral e na ética cristãs, do amor e da fraternidade, eles constituem verdadeiros impérios estelares do mal. E por isso há essa necessidade de defesa de uns contra os outros, para que não haja abuso de autoridade ou de presença. Aí eu falei assim com o Chico: Chico, mas como é que algumas pessoas na Terra são abduzidas e são submetidas a experiências tão traumáticas por esses seres? Como é que ninguém interfere, os guias, mentores, até mesmo Jesus? Aí ele deu uma boa risada e falou assim comigo: pois é, Geraldinho, tudo responde à lei da justiça universal, o Instituto Universal da Justiça Divina. A cada um será dado segundo as próprias obras. A lei de causa e efeito, ação e reação. Aí eu falei com ele: mas o que essas pessoas teriam feito? Aí ele falou comigo: o que nós temos feito com os nossos irmãos menores, os nossos animais? Se não esses animais que são nossos irmãos menores em inteligência e em percepções, talvez, da humanidade, eles olham para nós querendo proteção, querendo amparo, querendo luz. E o que nós fazemos com eles? Nós os encarceramos em granjas, em matadouros, não é? Nós os matamos desapiedadamente para o nosso próprio consumo, e nós transformamos as nossas mesas em lautos banquetes de cadáveres dos nossos irmãos menores. Então, o que nós podemos reclamar se nós fazemos muito pior? Muito bem. Agora eu pergunto para você: qual é o destino da humanidade nesse momento que vivemos? O destino
da humanidade é a regeneração. Nós vamos caminhar a passos largos a partir de agora, e começando em 2019 até 2057, porque o Chico revela que Emmanuel, isso foi falado no programa Pinga Fogo, que a Terra será um mundo regenerado em 2057. Mas, para que isso aconteça, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o aceleramento do concurso dessa transformação. Então, nós veremos um avanço significativo da ciência, da medicina, da comunicação, não é? E nós já estamos nesse limiar, nós já estamos nessa aurora. Eu vou citar apenas algumas frentes de trabalho pioneiras, que vai mudar totalmente a vida terrestre no campo científico e tecnológico. Por exemplo, a inteligência artificial é uma delas. A internet das coisas, chamada a internet que vai deixar de ser apenas entre nossos computadores, para ser também entre todos os nossos aparelhos, entre todos os nossos veículos. Então, aviões, helicópteros, carros, automóveis, motocicletas, ônibus, trens, tudo estará ligado na internet das coisas. A velocidade extraordinariamente maior do que nós teremos de comunicabilidade pela web, pelo 5G, pelo 6G, pelos Starlinks, não é? Que conectará a humanidade toda e todos os seus aparelhos com velocidades espantosas. Na medicina, a pesquisa da edição de genes, chamada, principalmente na tecnologia CRISPR, que é a edição de genes defeituosos das pessoas, das suas doenças, que poderão ser editados e as pessoas vão recobrar a saúde. Então, a cura de todas as doenças pela edição dos genes, tudo isso está muito próximo, né? Sem falar de outros avanços no campo da energia solar, da energia eólica, da energia dos mares, a gente pode chamar de energia limpa, não é? Essa onda verde também, que vai acabar dominando também os combustíveis, deixaremos de ser predadores da natureza, consumindo combustíveis sólidos ou combustíveis tipo petróleo, né? E os nossos aparelhos de comunicação e também os nossos aparelhos de transporte, todos serão movidos a energia, seja ela solar, seja ela de lítio, de grafeno, de outros tipos de materiais raros, né, chamados de terras raras, e serão aparelhos elétricos, carros elétricos, aviões elétricos, e isso tudo vai ter um impacto extraordinário. Então, vejam bem, nós estamos no limiar de uma era nova. Se somarmos a isso a descoberta científica dos principais princípios da doutrina dos espíritos, que é a mediunidade, a comunicabilidade dos espíritos pelo pensamento, em seus diversos planos de vida, a multiplicidade das existências, que é a reencarnação. Já pensou o impacto disso nas ciências psicológicas, na psiquiatria, quando nós reconhecermos que o espírito tem várias existências, que tem complexos de culpas cristalizados na sua consciência profunda de outras vidas? É uma revolução no campo da psiquiatria, da psicologia. Outra questão, a questão também da evolução do espírito, desde os pródomos da vida material até aos seres angélicos, né? E a comunicabilidade deles pela força do pensamento. A outra questão, que é a realidade da vida além-morte, da existência de diversos planos de vida além da vida terrestre, aqui mesmo na Terra, e
como consequência também em outros planetas, a existência de civilizações extraterrestres e que fazemos parte de uma comunidade, de uma família universal. Então, vejam, os paradigmas todos do materialismo ruirão para que, em pouco tempo, aí, em meados desse século XXI, a Terra ingresse numa nova era de fraternidade, de evolução, de paz, de equilíbrio, de respeito mútuo, de comunhão pacífica, de desenvolvimento da sabedoria e do conhecimento em patamares jamais imaginados. É para esse novo mundo que nós caminhamos. Não podemos ser pessimistas. Se nós pararmos de ver televisão, por exemplo, nós mudamos o nosso conceito. A televisão, ultimamente, tem sido feito um grande mal à humanidade, uma vez que ela só enfoca o lado negativo das ocorrências, quando, na vida real, nós temos tido progressos inimagináveis. Chegou ao fim do nosso programa de hoje à noite. Quero lhe agradecer imensamente, né, pela sua contribuição aí. Pedimos a todos aqui presentes que, na medida do possível, doem cestas básicas para o pessoal lá do interior do Piauí e do Maranhão, através do César Crispim. E vou passar agora a vinheta final do nosso programa. Infelizmente, temos que terminar, né? Mas, Geraldo, os nossos mais sinceros agradecimentos. Muito obrigado a você. Aí, né, por você ter doado seu tempo aí para a gente aí, nesse esforço aí. Vanderlei? Muito obrigado ao José Vanderlei, ao Alex, ao Crispim, todos vocês que nos convidaram para essa tarefa. Uma grande honra de colaborar com todos. Que Jesus os abençoe. A todos nós. Nós. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no canal da UFO Piauí. Parabenizar a UFO Piauí por ter trazido o palestrante, nos trazendo todas essas informações. Alexandre, a todos vocês, boa noite e até amanhã. Nós temos outro encontro amanhã, às 19 horas. E talvez... até domingo nós temos palestra aqui no canal da UFO Piauí, né, sobre o tema ufologia e espiritualidade. Ok? Então, eu me despeço de tudo, deixando boa noite e torcendo para que em outro momento futuro nós possamos ouvir mais do nosso amigo, do nosso palestrante, que nos traz grandes informações. E vai haver mais convite, viu? Se prepare, viu, Geraldo? Muito obrigado, gente. Grande abraço. Obrigado. Boa noite, até amanhã. Obrigado, gente.